Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e a altura igual a 50 centímetros. Bonzinho ele, hein? Ele já mandou para a gente o raio da base, tá? Muito bonzinho. E a altura igual a 50 centímetros, ok. Já estou de olho, inclusive, nas unidades de medida aí para não perder lá na frente. Aí ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro. Olha eu indo lá, apareceu a palavrinha diâmetro, eu já venho aqui no cantinho e coloco, opa, o raio é a metade, então vai ser 1 sobre 2, tá bom? Então eu já sei que as esferas têm raio 1 sobre 2, a serem usadas aí para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Beleza, vai derreter o cilindro lá de forma perfeita e tal. Vai pegar o que sobrou e fazer um monte de bolinha. E a pergunta é, adivinha, né? Quantas dessas bolinhas, quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Nossa, que exercíciozinho legal. Vamos para aquela interpretação que a gente já comentou? O que nós queremos aqui agora? O que nós queremos fazer para chegar na resposta do exercício? Essas alternativas indicam para a gente a quantidade de esferas. Tá, ok. Essa quantidade de esferas, eu vou colocar aqui, ó, número de esferas, tá bom? Essa quantidade, ela vai ser calculada por meio de uma divisão. É uma ideia lógica. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o volume, né, desse cilindro todo, o volume do cilindro, que vai ser derretido e tal, e eu estou pegando ele e dividindo pelo volume que ocupa cada uma das esferas. Ao fazermos isso daqui, eu já tenho o número delas. Veja bem, eu quero saber quantas esferas cabem ali dentro daquele, né, suposto cilindro que vai ser derretido, tá bom? Então, é uma divisão que eu faço para poder chegar, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o volume do cilindro e o volume dessa esfera. O volume do cilindro, clássico, né? Ele já deu o raio igual a 4. Quanto que era a altura mesmo? A altura de 50 centímetros. Ok, vou marcar ela aqui. Maravilha. Tenho essas informações. E eu lembro que o volume do cilindro é a área da base vezes a sua altura. Porém, a área da base é igual a π vezes o seu raio ao quadrado vezes a sua altura. Então, o volume desse cilindro vai ser igual o π. Ai, meu Deus do céu, professor. Ele não deu o valor do π para a gente. Não se preocupa. Eu vou ter que trocar por 3,14. Não vai ter que trocar por 3,14. Geralmente, quando isso acontece, o π ele acaba sendo simplificado lá na frente. Então, não assusta não, tá? Fica tranquilo, vai levando ele até o final. Se for preciso, lá na frente, você substitui. Mas, olha, vou falar para você que o Enem não vai fazer isso contigo, não. Pode ficar sossegado, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos levando o π, vamos substituir os valores que nós... 80, então, vai dar 800 π centímetros... Opa, centímetros mesmo. Cúbico. Achei o volume do cilindro, né, de uma forma rápida e prática. E o volume da esfera? Vamos lá. Vamos ver como que funciona, então, o volume da esfera. A esfera tem o seu raio, né, que a gente vai ficar dependente dele. Você já deve ter percebido aí que quando a gente envolve esses elementos geométricos que são os corpos arredondados, né, cilindro, cone, esfera, cara, quase que sempre, principalmente falando de Enem, quase que sempre a gente fica dependente desse raio, né? O raio é tudo para nós ali. Então, ele falou que o diâmetro, que é quando a gente pega lá do centro da esfera e, aliás, quando a gente liga com um segmento de reta ali que passa pelo centro, a gente tem o diâmetro, que é igual no círculo, tá? O diâmetro da esfera é 2 vezes a medida do raio. Então, ele falou para nós que o diâmetro da esferinha, da bolinha que vai ser produzida, é de 1 centímetro. Logo, a gente já conclui, então, que o raio é igual a meio centímetro. Você já percebeu que eu adoro trabalhar com fração, né? Pô, fração você pode simplificar, tem um monte de propriedade. Número decimal, sei lá, nada contra quem usa, tá? Mas eu prefiro fração. Então, para eu calcular o volume de uma esfera, eu preciso lembrar da fórmula.
Qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Guarde essa formulinha no coração, tá? Ó, quero falar contigo que é um assunto bem sério agora. Presta atenção! A gente prepara esse método, não é de hoje. Já faz muitos anos que a gente está estudando, preparando esse método e ralando, aprendendo muito para te entregar um produto assim de qualidade. Esse método que chama o Plano A. E é o seguinte, a gente percebe muitas coisas, muitos detalhes dentro das nossas buscas na internet, informações que a gente paga às vezes para coletar dados estatísticos em sites, enfim. Exercício que envolve volume de esfera é aquele tipo de exercício que mais apresenta erro na prova do Enem, ou seja, a minoria dos candidatos que se inscreveram, que estão concorrendo a uma vaga, seja em medicina, seja o que for, fazendo a prova do Enem, uma minoria acerta. Uma minoria acerta a prova, um exercício envolvendo esfera. Cara, a galera não lembra como calcula o volume da esfera. Capota. Não é o que vai acontecer contigo e nem com os nossos alunos do método Plano A, com certeza. Porque aqui a gente quer mostrar para você não como acertar só os exercícios mais fáceis, os mais simples, que todo mundo acerta. Isso aí é para o cara ser aprovado, né? Não em medicina, num curso que tem uma nota de corte mais baixo. Ele precisa garantir o basicão ali. Se você quer passar em medicina, você precisa de uma nota de corte um pouco mais elevada. E essa nota elevada vai ser onde aqueles que você vai se destacar nos exercícios mais elaborados, nos exercícios mais difíceis. Pensa comigo na lógica, os exercícios básicos todo mundo está acertando. Você precisa se destacar naqueles que são mais complicados, naqueles mais difíceis, onde a galera se perde. É aí que faz a diferença da galera que passa em medicina, tá bom? Então, olha, deixa eu te pedir uma coisa, de coração mesmo. Guarda essa fórmula, porque se aparecer, a maioria erra e você não vai errar, tá bom? Então, guarda essa formulinha aqui, ó. O volume de uma esfera vai ser calculado como 4/3 de πr ao cubo, tá? Essa é a formulinha para se calcular o volume de uma esfera. Que a gente também pode, né, se você preferir, fazer assim, ó. 4πr ao cubo sobre 3. Isso aqui também pode ser escrito a mesma coisa, né? A gente multiplicou uma fração ali, tá bom? Então, com essa informaçãozinha, com essa fórmula guardadinha na memória, na hora da prova não tem para ninguém. Você vai estar na frente de uma galera, tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular o volume dessa esfera aqui, que vai, né, que a gente vai ter que usar para finalizar o exercício. Você percebeu mais um exercício que a gente precisa calcular e fazer uma interpretaçãozinha lá na frente, né? Então, vamos lá, ó. O volume dessa esfera vai ser de 4 vezes o π, que ele não deu para a gente, né? Vezes o raio, que é meio, está ao cubo, dividido por 3. Então, o volume dessa esfera vai ser igual a 4 vezes π, meio elevado a 1/3 dá 1/8, dividido por 3. Já vou simplificar, tá? Esse 4 com esse 8 que vai dar meio, e aí eu tenho que nós vamos ter π sobre 2, dividido por 3. Vou fazer o famoso barrigão, barriguinha, e nós vamos ter, então, π sobre 6. Divisão de fração ali, o famoso barrigão, barriguinha. Então, nós temos π sobre 6 centímetros cúbicos, que é o volume de cada bolinha, cada esferinha que nós vamos produzir a partir do cilindro. Bom, beleza. Como eu já tinha interpretado antes, eu precisava calcular o volume do cilindro, o volume da esfera, para dividir um pelo outro, para encontrar, numa questão lógica, o número de esferas. Pega o volume do cilindro e divide pelo volume da esfera, eu sei quantos eu vou conseguir produzir. Logo, no nosso exercício, então, eu preciso fazer 800π dividido por π sobre 6. Olha lá, ó. Se você quiser fazer direto, já dá para simplificar aquele π ali e tal, mas, bom, para quem não lembra, você pode colocar o 1 embaixo, olha lá, ó, né, do 800π, é uma fração, 800π sobre 1. E quando a gente faz uma fração sobre outra fração, de novo, olha ele aí, né? É o famoso barrigão, barriguinha. Então, esse número de esferas vai ser igual a 800π vezes 6, dividido por 1 vezes π, que dá π mesmo. Olha lá que lindo, igual eu falei no comecinho do exercício. O π vai ser simplificado e sobrou para a gente apenas 800 vezes 6, 8 vezes 6, 48. Então, nós vamos ter 4.800, alternativa D, 4.800 esferas aí, que é que a gente vai conseguir produzir. Então, mais uma vez, veja como que o Enem adora
essa mescla, né? O exercício é de cilindro, mas ele vai misturar com esfera, mistura com cone, né? Então isso é muito utilizado e é legal a gente ficar atento nesses exercícios, né? Não perder uma situação como essa, que muitos já pulam, vê volume, nem quer fazer. Então, a gente está acima e a gente se destaca nessa parte. Eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos, tá bom? Vou deixar um vídeo que vai falar sobre dicas de como calcular a área de figuras planas. Isso ajuda bastante, inclusive quando a gente vai estudar geometria espacial, tá bom? E vou deixar também um outro vídeo que vai falar de exercícios envolvendo o círculo, beleza? Então, assiste depois esses vídeos aí, que vai te ajudar bastante a se preparar para a prova do Enem e passar em medicina numa das 33 mais, que é o motivo da gente estar aqui sempre, tá bom? Para te ajudar. É isso aí então, bons estudos e até mais!